Corre, 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 corre. Que o máximo que eu vou poder apreciar aqui é aquela senhora lá soltando uma pipa lá. Seguindo nessa direção que a gente tá, a gente chega no Brasil. Não tem opção, não tem como eu querer estar lá. São tão bons meus amigos. Perdão, mas a gente vai desistir disso. A sabedoria inca chegou para esse jovem rapaz. Isso aqui é o Machu Picchu do pobre. Tem a cidade de Cusco. Aí depois dizem que homem não é fofoqueiro, né? Tem um antigo banho inca. Claustrofobia grita nessas horas. Oi pessoal! Olá. Vídeo novo aqui no canal e hoje a gente tá indo desbravar, conhecer uma área não tão turística aqui de Cusco. A gente vai visitar umas ruínas incas que tem por aqui. É um pouquinho longe aqui da área central, 2,5 km. E bom, a gente agora tá indo pegar um ônibus pra chegar até lá. Ó, a gente entrou agora então numa área um pouco mais afastada, que é o local onde a gente tá procurando, né? Onde é o ponto de ônibus. Talvez seja lá na frente, naquele ônibusinho vermelho? Pode ser. Pode a gente ser. tá querendo pegar o ônibus Cristo Blanco, que é o que leva até o paradeiro de Queico, que é, enfim, onde acho que é o Começa o ponto rolê. de início da nossa trilha, né? Aham. Então bora, Mas eu estamos... também não tenho certeza que é aqui, tá? Estamos na missão. Primeira vez que a gente pega ônibus em Cusco. Até porque também, né, aqui as coisas são muito centrais, né? O que tem pra fazer realmente de turístico é na área central, é perto da Plaza de Armas, então dá pra fazer super a pé. E aí os tours, que são pagos, aí você tem que ir de ônibus e tudo mais, então você meio que não se preocupa em precisar, talvez você quiser um transporte público. Esse ali é o nosso ônibus. É esse aqui? Ali. Bora. Ih. Ai, 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 ai. Será que dá tempo? Eu acho que não dá tempo. Se bem que abriu aqui. Vamos atravessar, vamos ver se a gente alcança. Corre, 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 corre. Não! Graças. Se pega en la puerta, sube encima. Listo, gracias. No, se pega en la puerta, sube encima, para cerrar la puerta, por favor. Ele vai soltar a porta. Meu Deus do céu. Que aventura. Começamos com tudo. Ônibus check, pegamos. É pra chegar até onde a gente quer, que é o último ponto do ônibus. E agora é só esperar, né? Tá bem cheio. Lembrando que dá pra ir de Uber também. Talvez São seja uma 10 opção soles, melhor. Mas acho que Vale a vai ser mais experiência, legal, né? né? Vale a experiência. Ustedes son de acá de Cusco. ¿Qué te parece? Muy hermosa. Sim, nos encantou. Es como un museo hacia Sí, ¿no? abierto Antiguo, hacia la mierda. Es muy, muy hermoso. Me encanta. Juliana, o que achou? Bem aventura. Eu já fiz até amigos no ônibus, né? Verdade. O pessoal aqui é bem simpático. E eu acredito que vai mais uns 20 minutos até o nosso paradeiro. Sim, ele tinha uma placa avisando que é mais pra frente. Então, temos que esperar um pouco. E ó, fomos acho que os últimos a entrar. E ó, acho que vão tentar colocar mais alguém aí dentro. Acho que não, aqui não tinha ninguém pra subir, acho que só pra descer. Tomara, né? Porque Vai tá ser parecendo difícil. uma lata de sardinha, né? Vai ser difícil aqui, Uma experiência bem local, eu diria. Tem o quê? Umas 50 pessoas aqui dentro? É tipo uma van? Por aí, Micro-ônibus, é um 50 micro-ônibus, pessoas. né? Não é um ônibus tão grande, assim, normal, que nem a gente tem no Brasil. Ele é uma versão um pouco reduzida, mas tá socado. Mas tem 50, cabe 50, né? Exato, aquela coisa. Mas tem 50, cabe 70 até, né? Tá me lembrando 607 de Blumenau, que é o ônibus que vai pro Morro do Nova Esperança, onde eu morava. E era assim, a subida daquele jeitão e a descida por aventura, né? Ainda bem que a gente tá só subindo por A enquanto. subida é com paciência, a descida é com emoção. Com emoção, exato. Mas é legal, né? Uma área de Cusco aí que a gente não conhecia, né? Vem pra cima. Agora eu trouxe a Júlia aqui pro meu lado, E descobrimos como que faz pra descer, né? Barrando atrás. barrando atrás. Tem ele tá barrando atrás. Barrando atrás. Ai, minha cabeça é meio alta aqui pra esse ônibus. Ai, tô Eu só começando consigo... Sim, eu só consigo lembrar de outra cúmbia. Que calor... Que calor que tenho. Aqui, Luiz Fausto. Graças. Então, ó,
saímos do ônibus, foi uma super experiência, foi 2 soles, né, um sol para cada um, então contabilizando aí 2 soles, atravessar, e ó, aqui tá rolando, é um espaço que o pessoal vem pra soltar pipa, né? Cometa. Pipa que pra eles tem um significado meio... Cachimbo, é fumar. Fumar? Ah, É cachimbo, uma pipa. então... A gente tava conversando com a moça ali do ônibus, né? Ela estava falando que o pessoal vem aqui pra soltar cometa, daí assim, Daí, o que é cometa, né? Ela tentou explicar, daí a pipa dela começou a rir e explicou que era pipa pra eles. Então, isso aí é o cometa, é algo que parece que aos domingos, assim, o pessoal realmente se reúne, vem pra cá com a família, com as crianças. Tanto que a gente só vê peruano aqui, a gente não vê gringo, né? Acho que só a gente. E ó, a gente desceu aqui num ponto que é o do Cristo Blanco, que seria o mini Cristo Redentor, né? Que vamos e vivemos. O do Rio é 10 de 10. Mas bora até lá pra ver como que é. E é legal que aqui não só se empina pipa, como também tem pra vender, né? Fiquei até curioso pra saber quanto que é uma. Vamos perguntar? Olá. As cometas são tuyas? Quantas estão? Hay de 5, de 10. ¿Cuáles son los de 5? ¿Y tienes línea también? Acho que ele vem completo. Son los caritos. ¿Esta cuánto está? 10 soles. 10 soles. ¿Y línea tienes también? Sí. Ah, bueno. Venga, después volvemos entonces. Ya, regresa amigo acá nomás. No vas a bajar conmigo. Listo. Gracias. Bora seguir pra cá. Então, pra quem vem aí com vontade de soltar um cometa, né, soltar uma pipa, tá aí a opção, 5 e 10 soles, né, e ela tem linha ainda. Achei um preço bem bacana. É, pô, bem no local que é feito pra isso, né, não tá um preço muito caro, Não tá não. exorbitante, assim, Não, tá um preço bem bem acessível. ok, é. Então, pra quem quiser vir pra cá viver uma experiência local, dá pra vir aqui soltar pipa. Caminho aqui, de barro. Mas bem de boa. Esse morro aí que a gente subiu, né, é basicamente bem residencial, pelo que deu pra perceber. Bastante mato também ao redor. Mas foi legal pra gente conhecer um pouco, né, dessa área aqui de Cusco que a gente não conhecia. E temos que ver qual que é o caminho que faz pra chegar até lá no Cristo. Ui, deixa eu vir mais pro cantinho da estrada. O cara já buzinou. É pertinho. Ó, tem até cavalo. E só acho que uma curiosidade, porque o ônibus estava tão cheio, né? Troquei uma ideia com a mulher ali, ela falou que realmente, final de semana, a galera vem toda pra cá. Então é o tipo de rolê de família, assim, de final de semana. Vir pra cá soltar pipa com as crianças, enfim. Fazer esse passeio, né? Acho que a galera foge um pouco da parte turística, já tá todo mundo acostumado, né? Então vem aqui mais próximo da natureza, um lugar mais de tranquilidade. E, pô, fugir dos gringos, né? Mas não adianta, né? Os gringos aqui, ó, dão um jeito de entrar no local, né? Não, eu acho engraçado, né? É. Que toda vez que a gente vai conversar com alguém, eles perguntam de onde a gente é, a gente fala, pô, somos do Brasil e tal. E ela, como assim? Vocês não têm cara de brasileiro. Vocês não têm cara de brasileiro. Eu fico pensando, né? Qual que é a cara do brasileiro, né? Pois é. Se a gente não é brasileiro, o que a gente é, né? Só faltou um chinelo no meu pé aqui pra ser mais Só faltou Havaianas, né? É verdade. Mas todo mundo acha que eu sou ou da Rússia ou da França. Tenho cara de europeia, de gringa. Eu acho que o russo é porque a galera que não fala português e também não fala espanhol, enfim, geralmente o pessoal da Europa, quando escuta a gente falando português, para eles dizem que é russo, que é muito parecido, talvez é meio cantado. Pode do jeito que a gente ser, fala. Não sei. Então estamos aqui na subida do Corcovado, então como vocês podem perceber, não, aqui dessa vez não tem bondinho, não tem escadaria, escada de barro, mas o Cristo, né, a obra de arte, está quase ali. Boa. A versão Peru, né? Uma versão um pouco mais terra vermelha e coisa e tal. Mas E tem tal, e todo o seu coisa. charme e toda a sua beleza, né? É isso aí, cada um com a sua versão, né? E aqui precisa ter um pouco de fôlego, porque o ar já pega um pouco. Mas a vista compensa. E daqui a gente consegue ver melhor. Poxa, altos lindo.
Ó, me acomodei aqui de costas pro Cristo, fazer um enquadramento massa aí pra vocês. Mas basicamente tem uma história. Esse Cristo aqui ele tem 8 metros, então ele é um pouco menor, pouca coisa, do que o do Rio de Janeiro. E a história por trás é a seguinte: ele foi um presente da comunidade árabe palestina cristã, porque por volta de 1940, se eu não me engano, houve bastante imigração, né, desse pessoal para cá. E o pessoal cusquenho aqui recebeu muito bem, né? Abriu os braços como Cristo e recebeu. Então, como agradecimento, como mensagem aí de felicidade, de gratidão, fizeram essa doação para Cusco. Então, hoje a gente tem aí o Cristo protegendo, olhando para a cidade e cuidando. Estamos saindo então agora do Cristo Blanco e a gente vai pra Kenko. Simbora. Vamos ver como que é o caminho até lá. Porque a gente subiu de ônibus, então agora é na força das pernitas, né? Será que tem subida? Será que é só o sol que desafia? Vamos descobrir. Não quero descobrir. Ao menos hoje, né? O Gui aprendeu a lição. Depois de 20 passeios sem passar filtro solar e ficando queimado no outro dia. O último que a gente fez da Montanha Colorida, a gente pegou uma gripe, porque acho que mistura um resfriado, justamente por conta do sol, emendando aí com o vento que tinha no local e tudo. Então, o Gui aprendeu a lição e hoje ele veio de filtro. Hoje eu tô pronto pro sol. É isso aí. Pode vir queimando que eu tô protegido. Então, mais ou menos por aqui foi onde a gente parou. Ônibus. Mais ou menos aqui foi onde a gente parou, desceu ali do ônibus. E a gente foi para aquela direção para ir no Cristo Blanco. E agora a gente tá subindo e já estamos encontrando aí um cenário de Kenko. O nosso próximo ponto. Quem que eu tenho a ver com isso? Uau, piadoca do Guilherme. Em 100 metros chegaremos. E uma coisa interessante aí de observar é que eu pensei, antes de vir pra cá, que essa região aqui seria meio isolada. Assim, pra não encontrar gente na rua, que ia ser um pouco, assim, talvez não perigoso, mas mais isolado, assim, sabe? E vindo aqui, talvez porque é final de semana também, tem bastante gente, então nem um pouco perigoso, bastante movimento de famílias e tudo mais, uma região bem tranquila, assim. Bastante ônibus também, carros, Uber, moto, tem de tudo. Só faltou barco, né? No morro acho meio difícil, né, Acho Gui? engraçado que você estava me filmando. Sabia que eu ia falar alguma coisa? Sim, porque tá o rei das piadinhas, né? O rei do complemento do vídeo. Ó, Nossa, legal. que lindo. Aqui é um lugar que a galera vem fazer piquenique, vem fazer, sei lá, churrasco. A gente vê a galera aí fazendo fogueira. Não sei se acampam também, pode ser que sim, desconheço. Mas é um lugar que realmente a galera local assim vem dar aquela Relaxada, né? aquela extravasada assim, fugir um pouco ali da cidade, né? Total. Eu acho que pra cá tem esses dois lados, né? Pra cá a gente tem uma vista da cidade junto com o Kenko. Mas é muito legal, realmente é um parquezão assim que o pessoal vem pra aproveitar. Tem gente jogando bola, acampando. Kenko mesmo é pra cá e Kenko Chico é esse aqui, que deve ser um pequeno recorte de Kenko. Pode ser. Vozes da minha cabeça, o do porquê do nome, né? Sabe se tem que pagar pra entrar? Não, é totalmente gratuito. Então vamos no Kenko, né? Mas o Kenko é pra lá, aqui é Kenko Chico. Sacou? Pra onde é Kenko? Pra trás, no caso, agora. Não, então vamos Pra pra lá. Pra frente. É porque é pra ser o mesmo tipo de vegetação e tudo, pelo que eu pesquisei previamente. Mas qual que então a diferença do Kenko Chico? As áreas mesmo, né? Eu acredito que o que muda é, tipo assim, a divisão mesmo. Sabe? Uma parte tá cercada e a outra tá cercada e aí tem duas partes. E essa é a minha explicação. Gente, eu confundi as bolas aqui. Basicamente, o Kenko, ele é pago. Você pega naquele boleto turístico que tem 16 entradas. E a gente vai fazer ele. Então a gente não vai entrar agora. Mas a parte gratuita é o Kenko Chico.
E aquele lugar que tem várias árvores bem altas e o pessoal tava fazendo atividades ali fora. Então, fica aí a dica. Kenko é pago, Kenko Chico não é pago. E o Kenko Chico é uma ótima opção para quem quer vir dar uma descansada, né? Espalhar um pouco. Fazer um piquenique. Tá com tempo livre, né? Exato, quer dar uma descansada assim. É. Vou passar um dia tranqui. Exato. Eu super ficaria ali, mas o Guilherme tá me obrigando aqui a seguir para um outro canto, subir mais morro, pegar mais sol. Brincadeiras à parte, a gente vai num lugar bem massa. Ó, e aqui a gente já tem uma sinalização dizendo que pra baixo, então, é onde a gente passou pelo Kenko Chico. E aí aqui pra cima, andando um pouco, a gente vai chegar no Templo de la Luna. Até vale comentar que são 3 templos, na verdade, que a gente vai visitar. Na verdade, 2 templos e um outro lugar que eu não lembro exatamente o que é. Mas que tem bastante construções ali incas, bastante construções bem antigas. O Templo de la Luna é conhecido como um templo em homenagem à lua, onde eram feitos, enfim, rituais, sacrifícios, enfim, toda essa questão aí. É algo mais novo, assim, vamos dizer, é a partir de 1400 e alguma coisa, do ano 1400 e alguma coisa, então não é tão antigo, mas tem um grande valor histórico. Eles são gratuitos, o que torna ainda mais legal, né? Mas, pô, faltaram a palavra pra explicar. Aqui no caminho, então, a gente vê que tem realmente bastante casa residencial, né? Ao redor aqui desses pontos que a gente falou. E pra cá é o Templo de la Luna. Exatamente aonde a gente não sabe. Eu tô procurando alguma sinalização ali. Mentira, acabei de encontrar, eu acho. Mas tá tudo bem próximo. Minha miopia não me permite. Ali, ó. tem uma seta, Templo de la Luna. Então é pra cá. Nossa, e aqui sim tem um super espaço pra empinar pipa, né? Ainda melhor do que aquele que a gente viu antes. Na real, toma. Graças. Graças. O pessoal aí vendendo as pipas e outras coisas. Um campo com bastante cavalo. É um grande pasto, né? Um grande pasto. Eu acho que o Templo da Lua é aquele cara lá atrás, ó. Ao que tudo indica, parece ser mesmo. Olha as crianças aí com um cometa. Massa, né? Massa. Bastante gente que eu vi que quem não tem dinheiro pra comprar a pipa acaba adaptando uma sacola ali e se diverte também. Eles amarram um barbantezinho na sacola, sai correndo e é isso aí. É, aqui não tem tempo ruim. Mas ó, tem que cuidar aqui no caminho, tem que olhar bastante pro chão, porque tem bastante cocô de cavalo. Se pisa ali, já era, né? A criançada brincando de pipa, me lembro quando eu era criança, eu tinha uma brincadeira bem legal. Eu pegava uma sacola, eu amarrava nos meus bonequinhos, assim, nos braços dele, e a sacola ficava pra cima. Eu fechava a sacola, girava o bonequinho e jogava pra cima. Ele é bem alto, e quando ele caía, a sacola inflava. Ele ficava... E era um bonequinho de paraquedas. Eu ia falar, cara, era muito legal. ele ficava tipo um daqueles bonecos de posto, assim? Não, não. Não? Era só a sacola realmente que quando começava a cair, o ar começava a entrar e ela inflava. Entendi. Então, acabava funcionando como um paraquedas. Cara, eu me matava em Que jogar massa. os bonecos por cima. É, muito bom. eu não era uma criança que brincava tanto na rua. Gostava mais de brincar de casinha, de boneca. Escreve aí nos comentários qual era a sua brincadeira preferida de infância. Não, isso aí eu tô Vamos falando. se conhecer aí. Isso aí eu tô falando. Era assim até eu ter meu primeiro computador, né? Daí entrou a época do vício. E permanece até hoje. Brincadeira. Ai, ai, ai. Mas é longe, né? Tem que dar uma boa caminhada. Mais ou menos aqui é mais plano até chegar lá no templo. O problema maior mesmo é o sol, né? Que deixa a gente com a boca seca, queimado de sol. Então por isso é importante também trazer água, né? A gente trouxe 2 garrafinhas hoje. É, eu não imaginava que a gente ia cair no meio de um pasto e que isso ia levar. Eu achei que, sei lá... Eu achei que ficava na beirada da estrada. Tipo assim, tu só pegava e entrava direto nesse local. Não tinha que passar por um monte de cocô de cavalo, essas coisas assim. Não, o que eu pensava realmente é que
ia ser um lugar mais isolado, assim, não ia ter tanta gente, sabe? Aham. E tem muita gente, na real, me dá... Por mais que seja assim, por mais que ainda seja isolado, seja um pouco distante da cidade, não dá receio de vir pra cá. Exato. Criançada aí tá brincando de pipa, alto de boa. E, cara, quando era criança, um pasto desse assim fazia falta pra soltar pipa. Porque eu lembro que lá na rua onde eu morava, enfim, como qualquer rua do Brasil, era cheia de poste, cheia de fio. Então Fica meio difícil, né? ficava um pouco mais emocionante a brincadeira, mas também não acabava ficando mais difícil, assim, porque tinha uns fios e, cara, sem mentira, às vezes a pipa enroscava no fio, tá? E assim, né, eu falei que a pipa enroscava no fio, mas vamos ficar entre nós, né? Quem nunca pegou, enroscou a pipa no fio e puxou mesmo assim pra tentar tirar? Ih. Quem nunca tentou fazer isso? Eu tentei, hoje estou aqui pra contar, mas não recomendo, tá? Aí fica a orientação aí pra não fazer, né? Mas acho que todo Não mundo é já uma boa fez, tá? ideia. Todo mundo já fez. Mas não é uma boa ideia, vamos Não. e viemos. É uma péssima ideia, né? A chance de dar ruim, ela tá ali nos 90%. Então bora, galera, depois de atravessar todo esse pasto aí, a gente chegou então ao famoso Templo de la Luna, uma construção aí do Império Inca, então muito provavelmente por volta ali de 1400 e alguma coisa, 1400 e bolinha. É um lugar bem bonito, a gente vê bastante ali a presença de muros, com aquele aspecto assim super bem encaixado, bastante trabalho feito diretamente nas pedras. Tem ali umas entradas que parece que levam lá pro meio daquela caverna, que eu gostaria muito de conhecer, mas infelizmente tá fechado, não rola. Então acho que o máximo que eu vou poder apreciar aqui é aquela senhora lá soltando uma pipa lá, muito insanamente. E pelo que a gente viu, dá pra subir até lá em cima. Deve ter um visual bem legal também, né? Dá pra subir a pé, mas a gente vai subir com o nosso drone, que vai ficar bem mais legal. Aqui pertinho, como a gente consegue ver, que tem uma placa que vai justamente pro Templo dos Macacos, Templo de los Monos, que eles chamam, que fica naquela direção. Então, cara, é um rolê garantido, assim, vem aqui, visita o Templo da Lua e já vai lá e já mata vamos dizer assim, dois lugares arqueológicos de uma vez só. Ó, as escadinhas ali, pá. Pô, legal, né? Tu consegue perceber... dá pra ver, né, que pô, é um lugar que sofreu bastante aí com o tempo, mas ainda assim preserva vários traços, né, do que isso daqui um dia foi. Gostaria muito de entender, conseguir visualizar como é que era esse lugar aqui na época que eles realmente usavam para rituais, para cerimônias, né, mas infelizmente hoje eu vou ficar só na imaginação. E a pessoa ali perdeu a pipa. Putz, que bad. E num lugar que não tem como tirar, né? Então se estourou a cordinha, já é Elvis. Bah, bad vibes, né? Cara, e uma parada que eu tenho notado são esses muros dessa forma aqui. Na verdade, não só aqui, mas até em todo o trajeto que a gente fez pra Montanha Colorida, a gente passou por algumas comunidades, alguns vilarejos, né? E sempre tinha a presença de uns muros assim, eu não sei se são muros novos, são muros que, não sei, estão aí há muito tempo, não sei se naquela região também já eram muros mais velhos ou a própria comunidade faz. Não sei o que significa, não sei para que serve. Se alguém, provavelmente vai ter alguém nos comentários que tem muito mais contexto e vai deixar aí uma explicação para nós. E já aproveitando, né, falando em comentário, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, diz aí se tá gostando dessa nossa descoberta hoje por sítios arqueológicos em Cusco. Aqui para trás, então, a gente tem o Templo de la Luna e virando aqui para frente, a gente tem o Templo de los Monos, que pela tradução, Templo dos Macacos. E a gente aqui no caminho fez uma breve pesquisa e encontrou um termo que os incas utilizavam para esses locais. Basicamente, Huaca significa lugar de origem, então são locais que têm um significado, que já foram encontrados dessa forma, muitas vezes rochas e tudo mais, foram encontrados dessa forma e eles agregam um significado. E aí, por exemplo, esse local aqui, que é o Templo dos Macacos, não se tem um nome original, mas por conta de algumas figuras de macacos que encontraram, colocaram aí o nome então de Templo dos Macacos. Então aqui você consegue encontrar bastante escultura e desenhos, não só de macaco, como também de serpente, de puma. Só que a questão aqui é procurar, né? Até porque muitos desses animais, muitas dessas imagens
foram decapitadas a cabeça por algum motivo aí. Então não se tá mais 100% original, né? E talvez a gente não encontre ou não consiga identificar. Mas se liga aqui no caminho, que estreito. Pra cá. Nossa, que louco. Será que rola entrar aqui? Acho que sim, né? Ui, ui, ui. Meu, que medo. Ai, a claustrofobia grita nessas horas. Ai, meu Deus, meu óculos. Gente do céu, meu óculos caiu e eu pisei em cima dele, mas acho que ele tá inteiro. Só tá sujo. Caramba. Tá de boa, tá de boa. Na real, acho que eu quebrei meu óculos, que triste. Mas peraí. Vamos subir aqui. Ó, mais um lugar então, que tem uma vista. Aqui é um pouco mais baixo, eu tenho a impressão. Talvez por conta do morro, mas tem a mesma altura. Não sei, fica aí a questão. Mas é todo esse espaço aqui. Todas essas rochas formam aí o Templo do Macaco. Oi, gente, a gente parou ali pra bater umas fotos e a gente viu um pé pra fora. Que medo, gente! Olha lá, o cara, não sei se vai dar pra ver, tem um pé e um óculos de sol. Será que o cara tá dormindo? Será que o cara tá aí, descansando? Ou aconteceu alguma coisa? Que medo. O Gui vai lá, ó. Vamos ver. Aí depois dizem que homem não é fofoqueiro, né? Acho que não é nada, é só alguém descansando mesmo. Hay un agujero donde se ve la luz de la luna. Uau! Y de ahí entra para que alumbre todo el lugar. Uau! ¿En serio? Sí, Tenemos que conocer entonces. Sim! no van a poder llegar. Vamos. Son tan buenos amigos. Ó, a gente tá passando agora por um caminho Inca, a gente tá voltando pra ir fazer a trilha. E até o próximo ponto, né, que é o Incautambo, se eu não me engano o nome. E basicamente a gente encontrou um senhor com os netos dele e ele foi super simpático, explicou um monte de coisa, a gente trocou várias ideias. E ele falou que tem alguma coisa pra lá, eu não entendi muito bem o que ele quer mostrar, mas que dá uma luz e não sei o que, e ele vai mostrar pra gente no caminho. Mas ele falou que esse lugar aqui, ó, esse caminho que a gente tá fazendo, é um caminho Inca. Então, seguindo nessa direção que a gente tá, a gente chega no Brasil, se a gente quiser. Vai alguns dias, né? Mas chega. E aí pra trás, a gente chega pra San Blas, se eu não me engano, que é um bairro aqui de Cusco. Então, bem massa, aprendendo mais um pouco aí com o pessoal daqui. Es para una pareja. Que Un bueno! varón y una mujer. Acá un solo varón. Para los niños. Sí. Que bueno! Fíjese, mira cómo han cortado la piedra acá en medio. Sí! 21 de julio te sale el sol. Lo vamos a ver cuando volvemos ya. Sí. Ya, vamos a enseñarle con los asientitos. Claro, claro, por supuesto. Aqui pra trás, então, a gente tinha o Templo de la Luna e também o Templo dos Macacos. E aí, a gente tá pegando um caminho que é mais ou menos 1 hora até o próximo ponto, que é o Incautambo. Acho que é esse o nome. Quando a gente chegar lá, eu confirmo, porque provavelmente vai ter uma placa com o nome. E o pessoal aproveita todo esse espaço. Tem bastante gente acampando, brincando de jogar bola com a família. É diversão garantida, como diria o Guilherme. Mas ó, esse caminho já é bem mais no meio do mato, pelo que tudo indica, né? Olha só isso daqui, ó. Parece que extraíram uma pedra. Nossa, que lindo! A impressão que eu tenho é que quando eu vejo esses buracos são, sei lá, de onde eles extraíram pedras, né? Pode Já que ser? extraíram- Faz sentido? Faz Ou muito não, sentido. né? Se alguém Mas- souber, né? É, Escreve não aqui sei. nos comentários. Ó, e uma curiosidade, né? É que essa região aí do Templo de la Luna, algumas pessoas vêm, obviamente lá não dá pra fazer, porque né, é um sítio arqueológico, mas na área aqui ao redor tem várias pessoas que vêm pra fazer seus rituais, né? Então ali a gente acabou de passar por uma pessoa que eu acredito que tava fazendo algum ritual pra alguma coisa É muito comum, né? bem comum. A galera vem e deixa oferenda pra Oferenda. Pachamama, esse tipo de coisa. E até, pelo que eu vi, é uma boa prática fazer isso quando vem. É Deixar mesmo? umas folhas de coca. né? Aham. Porém, hoje estamos matadores das boas práticas. É, estamos só na força do pulmão aqui, né? Nem folha de coca a gente trouxe. Se liga no visual. Por isso que eu digo, o caminho é tão legal quanto o destino final.
E ó, a gente pegou esse caminho aqui, sem saber, na real, se estava muito certo, porque a gente ficou sem internet. Mas a gente tá vendo umas pessoas seguindo, então faz sentido ser. Mas poderia ter umas placas ao longo aqui do caminho. Mas, Julia, no Google Maps aparece bem certinho a rota, tá? É? Tu conseguiu olhar? Sim. Boa. Então, boa. Porque a gente antes estava numa divisão assim, tinha 2 estradas. E bem ali, o GPS falhou. A gente ficou, pra que lado que é? Ui, meu Deus, quase que eu caio. O que foi isso, Jesus? Uma bike passando, eu quase caindo. Mas enfim, ao que tudo indicava, esse aqui era o caminho e depois então o GPS funcionou. Tem uma curiosidade, esse pessoal de bike aí na real é gente que vem praticar downhill. Que massa, Porque não aqui é um sabia. ótimo lugar pra fazer isso, né? Sim, faz Tem sentido. bastante morro, tem bastante trilha, então tem bastante galera fazendo downhill, não só aqui nas montanhas, assim, né? Mas também urbano, que é quando eles Sim. descem por escadaria e tudo mais. No vídeo de Cusco, que a gente gravou, o primeiro vídeo aqui, inclusive aparece um cara fazendo isso atrás da gente. Sério? Aham. Oh, mas olha isso ali, parece uma cova. Nossa, real. Tem umas paradas que eu diria que se fosse à noite me daria medo. Olha que legal. Mas muito bonito. Então a gente já tá na trilha aqui faz uns 40 minutos. A gente tá indo a caminho desse sítio arqueológico. É um lugar que a gente vê que não são tantas pessoas que vêm. Por exemplo, a gente tá andando aqui e até o momento foram somente ali 2 pessoas que a gente encontrou. Eles ficam mais naquela região ali de onde tem o pasto, de onde tem o Templo da Lua. Fica a dica também, eu acho que o jeito mais fácil de encontrar esse lugar é seguindo o cocô de cavalo no chão. Sim. Eu notei isso. Já é explorado turisticamente, né? A galera faz bastante esse trajeto aqui a cavalo, então eles te cobram, por exemplo, para levar e buscar. É bem comum encontrar gente oferecendo esse tour ali na parte do Mirador de São Cristóvão. Sim. Aquele onde tu consegue ver, tem uma igreja do lado e tal. Mas ó, eu acho que estamos chegando, tá? Começa a ver uns muros. Falando de cavalo, né? Eu vou falar pra vocês que eu tenho um pouco de trauma, nunca andei, mas só de ter vivenciado, né? De ter visto algo acontecer com cavalos, um acidente na trilha da Montanha de 7 Cores, já bate um medinho. Então, inclusive, se você não viu, clica aqui no card, vou deixar o link pra você ver, que foi tenso o negócio. Olá, que tal? Estamos cerca del sitio arqueológico. Bajas al río y de ahí tienes que cruzar a la derecha. Ó, o cara falou então basicamente que descendo aqui a gente vai encontrar uma ponte com um riozinho e a gente vai pegar a direita. Então tá bem tranquilo, 20 minutinhos. Então agora são 3h11, basicamente a gente vai chegar lá 3h30 e vamos voltar ali, acho que a gente chega lá no início da trilha por volta das 5. Eu me sinto fazendo esse caminho aqui, parece muito que eu tô num filme medieval, assim, que tem aquelas florestas, assim, isoladas de todo mundo e tal. Só falta passar uma carroça com uma galera de arco e flecha, né? É verdade, tomara que não passe. Ó, e tu vê uns muros assim, ó. Porque isso daí, ó, não é montanha não, é muro. O que tinha aí, não faço ideia, mas parece um muro de barro mesmo que a galera fez. Mas olha isso daqui, que lindo. Tu cuida? Tô vendo muito vídeo na internet, não sei se vocês já viram, aqueles vídeos que a galera pega, tem um lago assim, parado, e de repente quando tu repara, tem a figura de um jacaré, tá ligado? Olha, eu espero que não tenha sido esse dali o riozinho que ele comentou, tá? No riozinho pega a direita. Não, ele falou que tinha uma ponte, eu acho, né? Tinha uma ponte. Ou essa ponte estava muito bem disfarçada, ou a gente realmente não passou. Não sei se tu tem essa impressão, mas eu parece que tô escutando água assim, um barulho de água mesmo, corrente de fundo. Tô escutando vento só. Água, eu acho que não. Ó, e eu tava preocupado que talvez aquele lá fosse rio, que a gente já tivesse passado, que a gente tá dando um tempinho aqui. E sei lá, parece que a gente só se enfia mais no meio do nada. Mas tem 2 pessoas aí, eu acho que eles não estão aqui à toa. Tem cara de que realmente é por aqui o caminho. Enquanto isso, né? Desfrutar da vista. Que vista linda, né? Tô cansada. A vista mais linda de todas, olha pra cá. Ai, que romântico. Já fiquei bem. Olá. Estamos cerquita de... Sí. Sí, tienes que subir el cerro. Este acá. Sí, Yucaipata es verde, ven allá un bosque, Sí. ya, atrás. Había un chico por acá que me dijo que había como una puente. Ese. El puente, y hay un puente.
Sí. Ah, acá hay un puente. Recto, recto. Ah, Recto, me dijo que puente hay que pequeño. tomar la derecha después que llega. Puente pequeño. Ah, que bueno. No, pero en Quiltambo no es allá. En Quiltambo es allá. Ah, isso aí. Ah. Sí. A gente foi pedir informação pra esse rapaz ali, né? Só pra entender se a gente tava quase chegando, por onde que era. E realmente, a gente tá no meio do nada. Não dá pra ter muita noção assim de caminho, ainda mais porque aparentemente o lugar que a gente vai, o Google Maps não dá a rota de entrada. Ele disse que tá por ali. E ele entendeu errado pra onde a gente tava indo. E ele apontou em direção a um morro e falou assim, cara, tá depois daquela montanha, é só subir. E daí eu me assustei, né? Porque aqui não é tão fácil subir morro. Ainda mais esse ali, né? Olha ali. Ainda mais esse cara aqui, que ele falou que ia ficar lá atrás. A gente tá com pouco tempo, já é 3h30 da tarde, então a gente tem que chegar e tem que voltar. Com certeza não ia dar tempo. Não, e outra, né? A gente sem equipamento nenhum, ele tava tipo todo equipado com roupa de trekking, aqueles bastões pra segurar e tal. Então, tipo, ele super escalaria aquilo ali. Mas a gente, que veio só com 2 garrafinhas d'água, duvido muito. Totalmente isso. Nossa, mas se liga na ponte. Ó, agora eu não lembro, ele falou pra atravessar ou pegar a direita? Atravessar, porque do outro lado é melhor. Boa. Pra vocês perceberem também que eu pergunto as coisas, mas não necessariamente eu memorizo. Ainda bem que a gente Cara, eu acho que essa ponte aqui não é uma boa ideia passar, não. Eu acho que é mais seguro passar por aqui, ó. Se eu cair aqui na água, é só lavar o pé, né? Tem lisa prova d'água, né? Nem molha. Meu, será que a gente vai, Gui? Vamos. Hoje, de verdade? Acho que é por aqui, ó. Por aqui Deixa eu ver. aonde? Por aqui... Não, deixa eu mostrar pra vocês, né, Guilherme? Não, vamos. Por aqui aonde? Que simplesmente uma mata fechada pra tudo quanto é lado. Eu não sei, por mim eu abandono. Que abandonar o quê? A gente abortou a ideia da ponte, voltamos e vamos por esse lado aqui, porque o outro parecia muito uma mata fechada que não tinha saída pra lugar nenhum. Mas aqui também não tá muito diferente. Eu não sei, não. E agora? E aí? Tan, 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 tan. O que a gente faz, né? Na verdade tem que atravessar e tem que pegar lá em cima, ó. E daí vai. Sério? Sim, o que tu acha? Vamos ir? Meu, mas eu não sei se vai dar tempo. 2, 3h30 agora. E que horas que a gente vai voltar? Tudo escuro aqui, não tem um poste de luz. Perdão, mas a gente vai desistir disso. Porque daqui de onde a gente tá, a gente nem consegue olhar, não consegue nem ver aonde seria. A gente foi, voltou aqui nessa ponte, mas não vamos encarar. É melhor se cuidar do que depois a gente ter que ligar pro SAMU, pra polícia, falar: temos turistas perdidos lá no morro, não sei o que. Então a gente vai voltar, talvez, se tudo der certo no cronograma, a gente volta outro dia. Mas acho que a gente abandona por hoje. Não, vamos por aqui, ó. Ai, Gui. Confia, só que a gente sabe o caminho de volta. Tá. Mudança de novo de planos. 20ª mudança de planos. Tá, fé que a gente consegue então. Ah, lá tem uma pessoa. De vermelho lá, ó. Boa, vamos. É isso, gente. A gente não pode se desmotivar. E disse a pessoa que estava desmotivada 5 segundos atrás. Olha, a gente estava indo lá em direção ao sítio arqueológico, a gente encontrou uma galera aqui, a gente parou para pedir informação. E eles falaram que aqui embaixo tem um antigo banho inca e que, cara, é como se fosse uma piscina. E eu vou descer ali só para dar uma olhada, né? Só para ver o que tem de fato. Permiso? En serio, no creo que voy a adentrar tanto, pero solamente para grabar. Qué lindo. Sí, está buenazo. Nosotros vamos a meter mucha presión. Hasta allá. Ah, estás boiado, ¿me puedes grabar? Allá. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Estás con... ¿Y es conocido acá o no tanto? Nadie conoce. Esto no. Casi nadie conoce. Está muy bueno. ¿Ustedes son de Cusco? De Lima. ¿De Lima? Ah, estuvimos en Lima. Sí, ¿qué tal? Oh, genial, me encantó. Genial, Lima es hermoso. Los limeños son muy amables. Muy amables, son muy buenos. Sí, te rampan las cosas. Los limeños son- Si vas a Lima, vaya. Ya te quedas sin. Gracias.
Un saludo a Brasil, un saludo a Brasil. Sus nombres, sus nombres. Eduardo y Nicolás. Mucho gusto, mucho gusto. Viva Perú. Viva Peru, viva Peru. O Gui, então, desceu ali, viu como que era a... Como é que era o nome? É um banho Inca. Banho Inca, exato. E, poxa, o cara filmou, depois eu vou dar uma olhadinha na gravação. Tô aqui na curiosidade, quando chegar em casa eu vou ver. Mas achei bem interessante, né? Pra vir no verão, assim, ele falou que na hora do meio-dia é o melhor que tem. Basicamente, pessoal, eu até tentei entrar, mas assim, ó, à medida que eu fui entrando, a água já ficava muito funda e eu ia me molhar inteiro, né? E, pô, a gente tem que fazer essa trilha toda de volta, então quero me poupar. Mas, cara, olha isso daqui, mano. Que massa, ó. Nossa. Olha isso daqui. Isso aqui não é natural, não pode ser. Olha essas rochas. O muro, tu diz? Sim. Total. Bem encaixado, né? Só tem que cuidar, ó. Tem uns caminhos aqui mais estreitos. Tem que estar atento. Trilha, né? Trilha é assim mesmo. Bom, mas de verdade, que loucura isso aqui, né? Não imaginava que a gente viveria isso hoje. Achei que esses templos que a gente fosse visitar estariam muito mais, tipo, na beira da estrada, sabe? Em algum canto mais acessível e não tão trilha. Exato. Os dois primeiros, né? O da Lua e dos Monos, é bem perto. É tranquilo fazer andando. Esse daqui, falaram, pô, 1 hora. Eu pensei, beleza, 1 hora, vai ali numa estradazinha de boa, pá, e chega, né? Mas, cara, até agora a gente se meteu em tudo que é lugar. Não estamos tão próximos, não parece um caminho de 1 hora. Eu acredito fortemente que a gente pegou o caminho errado. Eu acho que existem outros caminhos. Pode ser, né? Um que seja mais rápido. Mas eu não tô nem aí, porque valeu super a pena. Olha só, a gente acabou de conhecer um banho Inca. Exato, e que o cara ainda falou que não é nada conhecido, assim, que tipo, é mais quem mora por aqui que conhece. Então pensei, poxa, que massa, né? Às vezes se a gente não se mete numa dessas, a gente acaba nem conhecendo, né? Então viajar é sobre isso, é frase motivacional, né? Enfrente os caminhos que apareçam na sua vida. Aproveitar, né, perguntar o que a galera tá achando aí desse rolê no meio do mato, no Peru, aos perdidos. Então, estão gostando, né? Deixa o like, compartilha, comenta alguma paradinha aí só pra fortalecer. E no geral é isso, né? Se inscreve. Se inscreve. Importante, importante. Às vezes tem uns caminhos aí que parece que não vai dar, mas dá, né? Bora. Cusco tá me ensinando a ser trilheira. Adquirindo novas skills aí. Nossa, mas se liga nessa ponte. Caramba, que massa isso. Eu acho que tem que ir por aí, Vai, Juliana. Consegue. Agora por aqui, eu acho. Eu vou falar pra vocês que nesse momento eu já não tenho mais muita certeza de onde eu tô indo. Eu tenho. Na real. Eu tenho. Acabei de ter. Caraca. Chegamos, meu bem. Olha isso daqui. Nossa. Que massa, né? Mas não tem uma placa, né, dizendo que isso aqui é isso aqui. Já reparou? Isso aqui, tá ligado? Né? Mas não tem ninguém, não tem uma sinalização. Você vem meio que na sorte um pouco. Não sei se é porque eu sou míope, mas eu olhei aqui para essas pedras e parece aquelas pinturas, aqueles azulejos que vem pintada a pedra. Quando a gente tá voltando sempre pra casa, lá tem um paredão eu sempre me engano. Eu sempre tenho que parar e dar uma olhada assim, bem sincera pra ver o que tá acontecendo, sabe? Total. Se é verdade, se não é. Não, mas essa aqui deu uma super ilusão de ótica. Realmente dá muita ilusão de ótica, assim, que é um papel de parede, sabe? Nossa! Olha só, aqui deu uma placa. Não, vai se ferrar que aqui tá ponte. Não, que a gente passou. Ai, gente. Nossa, que errado, que errado. Agora a gente toca aquela música. We are the champions, my friend. Ai, ai. Animal. Agora a gente pode explorar, né? Conhecer. E ó, mais uma dessas construções que são recortadas, né? Não sei se pra pedra ou pra alguma outra coisa. Talvez pra colocar não sei. Mas é diferente, né? Uma coisa que poderia ter aqui, talvez, seria alguma plaquinha com explicação, tipo, na frente das coisas, assim. Principalmente isso ali que é meio diferente do que tem geral, né, nessa área. Mas, se alguém souber, novamente, ajudei a gente nos comentários. Vamos subir aqui essa escadaria.
E a gente acabou de trocar uma ideia com uma galera local que tá ali. E quando a gente explicou por onde a gente veio, eles fizeram uma cara meio estranha, assim, tipo... Isso existe? Como assim? Não tô entendendo de onde tu chegou. Mas eles indicaram o caminho, realmente. A gente só foi meio perdido, fez um caminho desnecessário, porém muito legal. Mas quando a gente estiver voltando, a gente mostra pra vocês aí qual que é o caminho correto e o mais simples pra chegar aqui, né? Porque é bem mais acessível do que parece. E por aqui, ó, a gente já consegue visualizar também outros padrões de construção. Novamente, esses muros lindos que pregam uma peça na gente. E pessoal, vou falar pra vocês que a impressão que dá é que isso aqui é o Machu Picchu do pobre. Porque eu acredito que as construções, assim, né, o estilo da arquitetura, enfim, seja muito similar ao Machu Picchu. A gente ainda não foi. A gente vai, quando chegar ali no finalzinho da nossa estadia aqui por Cusco, a gente vai fazer uma super trilha até lá de 5 dias. Mas isso aqui pra mim é muito Machu Picchu de pobre, porque eu gastei um sol pra vir até aqui, porque eu vim de ônibus. Se eu tivesse vindo a pé, eu nem teria gasto nada. E vale muito a pena, né? É gigante, dá pra andar por tudo. Então toda essa parte ali embaixo que a gente vê, dá pra andar, dá pra circular, conhecer. Em Machu Picchu, na verdade, você nem consegue, acho que, ter tanta liberdade assim. A gente não visitou ainda, mas pelo que a gente escuta falar e pesquisou pela internet, basicamente você tem ali os circuitos e tem que seguir dentro ali daquela rota. Não dá pra ir livre ali por Machu Picchu. Então, é uma versão tão boa quanto, vamos dizer assim, né? E fora que os circuitos, né, de Machu Picchu, cara, são muito concorridos, assim. Tu tem que reservar, se tu quer fazer o circuito mais completo, tem que Reservar. valeu, com bastante antecedência. E, pô, é bem caro, né? Querendo ou não, aqui a gente gastou R$1. Um sol. R$1,50. R$1,50. E dependeu um pouco da sorte, porque a gente se perdeu. Mas não passou disso. E assim, tem um valor histórico muito grande, né? Cultural Exato. também. Acho que é um lugar assim que com certeza o Peru vai explorar bastante nos próximos anos. Já teve, né, um grande investimento aí de 6 milhões, eu acho que, de soles. Então, o governo, quando descobriu aqui a região, enfim, teve ali um processo de restauração bem forte. E é o que mantém isso aqui em pé até hoje também. E gostaria que fosse mais explorado, porque vale muito a pena. É super perto, é gratuito. São lugares assim que a gente tem que realmente aproveitar, né? Tem que ser mais falado, tem que ser mais descoberto. A gente parou algumas pessoas que a gente encontrou aqui pelo caminho e basicamente o caminho certo, assim, eu entendi que tem várias rotas que dá pra fazer, mas o mais rápido, o mais fácil, que é o que a gente deveria ter feito no começo, é ali por aquela pontezinha. Então a gente pegou a ponte, agora na saída a gente virou à esquerda. Então é só seguir toda a vida. A mulher falou que não tem nenhuma opção, tipo, vai pra um lado, vai pro outro, é só ir reto. Então acredito que uns 40 minutos a gente já tá de volta. Não acho que, dessa vez não tem chance de a gente errar o caminho. Vamos que vamos. Se liga, essas rochas, elas têm um monte de buracos. O que será que é, né? Será que é toca de algum animal? Sim, de morcego. Não sei. Do Batman, né? Exato. Ó, Júlia, e eu vou te contar que enquanto a gente caminhava, eu tive uma profunda reflexão aqui. Eu acho que uma parte da culpa disso é da desidratação, mas, sendo bem sincero, cheguei à conclusão que talvez, na verdade, a gente não tenha errado o caminho. A gente só escolheu por fazer o caminho mais difícil. Eu estou acreditando fortemente nisso. Pode ser. A gente viu várias pessoas também nesse mesmo caminho que a gente. Não gosto de pensar que estava todo mundo errado, eu gosto de pensar que estava todo mundo optando pelo mais difícil. Todo mundo estava tão entregue ao objetivo de chegar nesse santuário ali que eles falaram, cara, não dá para fazer do jeito mais fácil, a gente tem que fazer do jeito mais verdadeiro. Isso aí, isso daí. Cada um com as suas loucuras, né? Deixa eu acreditar. Né? O que vocês acham? Oh, se liga nisso Melhor ali. pensar assim, né? Se liga nisso ali. É tipo uma entrada. Ali, com certeza, é a entrada da caverna do Batman. Pode ser que ali, então. Não, Júlia, eu tô pensando aqui mais um pouco. Meu, mas tu tá muito pensador Nisso aí que a gente hoje. perdeu. Guilherme Pensador, fala. E eu vou confessar que a culpa da gente ter se perdido é minha. Normalmente eu pesquiso os trajetos. Dessa vez eu nem pesquisei. Eu vi lá na internet, falava assim, pô, tu chega lá no Templo da Lua e em 1 hora tu chega no outro templo. Eu olhei no Google Maps,
tinha um caminho, tinha um morro, tinha um caminho e eu tinha um sonho, que era chegar no santuário. E eu falei, cara, tem que ser aqui, né? Não tem outro caminho. E a gente veio pelo caminho mais difícil, novamente, não era o caminho errado. E chegamos. E agora, Já estamos indo embora. como recompensa por ter feito o caminho mais difícil, escolhemos o caminho mais fácil, né? Exato. Viu? Pra valer a pena o caminho mais fácil. Senão qual que é a graça? Tu começa pelo mais fácil, é a mesma coisa que começar a comer o bolo pelo recheio. Não. Tu tem que começar a comer por aquela casca grossa, sabe? Aquele bolo ruim, grosso, que a única coisa que salva é o recheio. Então, é por lá que tu começa. Pela parte grossa. Pra quando chegar no recheio, tu falar assim, porra, Que bolo gostoso. que bolo gostoso. Valeu muito a pena. Olha lá. E esse cara ali, ele escutou tudo que eu falei. E ele, E ele sorriu tanto que ele pensou assim, caraca, olha só, a sabedoria inca chegou para esse jovem rapaz. E a Júlia tá aí rindo, né? Não, gente, deixa eu falar pra você. Achando engraçado. Eu acho que essa trilha não caiu muito bem pro Guilherme. Eu acho que, não sei se é a altitude, se é a falta de água, se é tá errado o caminho, ter caminhado muito. Mas ele já não tá muito bem, né? Isso é certo. Ele já tá delirando aí nas mensagens. Então acho que o que resta pra gente terminar essa trilha e jantar, né? Eu acho que falta um pouco de substância. Eu acho que tá faltando carboidrato e proteína nesse sangue, por Oh, isso que eu tô mas assim. Se liga aqui. É, tem que tomar cuidado. Não dá pra vir aqui com as pernas mole, né? Eu vou contar pra vocês que eu já tô tão paranoico que eu olhei aquele caminho lá, olhei aquela ponte e pensei, caraca, mano, será que eu devia estar lá também? Mas daí eu parei, pra pensar assim, cara, não, eu vim o caminho inteiro reto, não tinha o que escolher, eu só caminhei, não tem opção, não tem como eu querer estar lá. Então é por aqui mesmo, a gente tá chegando. Eu só quero poder voltar a enxergar o... Horizonte. Não, que horizonte, pô, horizonte tô vendo. Quero voltar a enxergar o brasão de armas do Peru, eu quero poder olhar para aquela montanha e ver Viva el Peru, Viva Cusco, sabe? Aqui na cidade de Cusco. Eu já estive lá. Ó, mas ó, que a gente já não tá mais tão perdido, que aqui já tem um muro. Não, mas olha só, se tu for reparar, mas não repara muito, cuida pra não cair, em todo lugar tem esses degraus. Não sei, tem aquela construção lá, pá. Tem a cidade de Cusco. Viva o Peru! Finalmente, não estou mais perdido. Ó, pessoal, e aqui é exatamente o ponto oficial do início da trilha. Tem até uma placa indicativa e é literalmente só seguir reto. A gente fez agora o caminho do retorno, então a gente realmente percebeu que não tinha como se perder. E aí, pra você ter certeza de onde começa, gira aí, ó. Tem uma casa azul do lado, uma construção, e aí logo aqui já começa a trilha. Então não tem muito como se perder, a gente que estava realmente sem sinal e acabou pegando um caminho, partindo de um caminho, né? Então a gente acabou entrando muito no meio do mato e fez o nosso próprio caminho. Mas se você vem aqui por esse caminho que é o real oficial, a trilha, é só seguir reto e não tem erro. A gente subiu a escadaria ali, logo depois daquela casa que eu mostrei pra vocês. E aqui é realmente, oficialmente, a entrada. Tem até uma placa aqui falando sobre Sacsayhuaman, não sei se eu falei certo, mas diz ali todas as precauções, tudo. E nesse caminho aqui, nessa porta, eles chamam de porta, é onde você entra e é só seguir reto. Vou dar minha opinião aqui. Fica a sugestão também, se alguém gostou ali do, vamos dizer assim, gosta de andar mais no meio da natureza, enfim, passar por uns caminhos diferentes, talvez essa rota aqui não seja ideal, porque ela é bem guiada, ela é bem linear, é realmente só andar reto. E logo chega, né? É bem rápida. Aquela outra que a gente fez, tem a opção de tu passar num banho Inca, que é muito desconhecido, é muito legal. Então acho que tem para os dois perfis de pessoas, né? Para quem quer algo mais tranquilo, tá com pouco tempo, e para quem quer se meter no meio do mato, fazer trekking mesmo e conhecer. Exato. O que a gente descobriu, né, conversando com as pessoas, é que tem vários caminhos, então basicamente tudo chega ao mesmo local, assim. Mas é sempre bom ir perguntando, se você vem no final de semana, é bom porque tem bastante gente na rua, então acaba que de vez em quando você encontra alguém e já pergunta, tira dúvida e te ajudam, né? Mas é isso aí, ó. Essa é a entrada oficial. Tem até uma tendinha aqui, uma se quiser comprar água, alguma coisa. Então não tem erro, né? Exato. Aproveitem. E ó, com essa vista aqui a gente finaliza o rolê de hoje pra esse vídeo, porque no vídeo dos R$100 a gente ainda vai jantar. Mas é isso, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou desse nosso super rolê de hoje. Bom demais, né? Um beijo e até qualquer dia por aí.